Como faço o meu filho ler? Bem, essa pergunta é difícil, mas eu vou dar 3 dicas aqui para você fazer seu filho ou qualquer criança ler. Eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Eu estou tentando já há algum tempo com crianças de uma ONG, o Projeto Curumim da Aldeia da Mata, mas eu posso dizer, é difícil. Fazer a criança ler é difícil. Então eu vou tentar explicar muito bem aqui, dar 3 dicas que eu acho que são muito boas para fazer a criança ler. Obviamente estou falando de ler constantemente livros ou outros materiais. Em primeiro lugar, a gente deve lembrar que a leitura é uma coisa difícil por natureza. O ser humano só começou a escrever há 5.000 anos, ao passo que os desenhos das cavernas existem há 50.000 anos. Ou seja, foram precisos 45.000 anos para passar do desenho à escrita. É um processo complexo. Quem lê faz várias operações mentais ao mesmo tempo. A criança precisa juntar as letras para formar a palavra. E nisso ela pode errar em algum aspecto. Por exemplo, na pronúncia. Vamos lembrar que o O pode ser O ou O. O E pode ser E ou E. Então a criança está lendo, por exemplo, posso e ela lê poço. Então ela não vai entender o que está dito ali. Segundo lugar, é preciso entender esta palavra dentro de uma frase que é maior e que pode ser longa e que tem pontuação. Então é mais uma dificuldade que exige concentração e exige o entendimento de tudo que está ali. Em terceiro, entender esta frase num contexto geral. Então vocês veem que se algumas palavras já não forem bem entendidas, todo o contexto fica prejudicado. Ou mesmo se a palavra for desconhecida. Então eu vou falar aqui agora as 3 dicas para você estimular a leitura. Primeira dica, que a leitura seja fácil. Sim, a leitura deve ser fácil. Como é que ela pode ser fácil? Simples, leitura com imagens. Os gibis, os quadrinhos. Por quê? Porque a imagem, como eu disse, há 50.000 anos o homem domina a imagem. A criança entende imediatamente. Entendendo já a imagem, ela já entendeu 50% da mensagem. E os outros 50% ela vai entender lendo. Então é um grande facilitador, é um grande estimulador, é ler quadrinhos, gibis ou similares para ter o entendimento. 50% já estão feitos. Então o restante ela já tem esse estímulo para ler e entender o que está acontecendo ali naquela situação. Ou seja, leitura fácil para criança, é quadrinho, é leitura com muita imagem. Dica número 2. A leitura tem que ser prazerosa. A criança deve se divertir lendo, ter interesse no assunto que está ali. É por isso que os gibis, os quadrinhos, usam muito o humor. Então vamos entender que o humor é um tipo de emoção, no qual o entendimento e a identificação são importantes. Ninguém ri se não entende. E ao mesmo tempo rir é um tipo de situação social, em que você se identifica de alguma forma. Por isso o humor favorece os 2 lados do cérebro, o emocional, o riso, e o racional, que é a leitura em si. Por isso que um livro didático tem um apelo muito menor, porque ele não pega esse lado emocional da criança. E dica 3, a leitura deve se tornar um hábito. Como que a leitura se torna um hábito? Primeira coisa, que tenha um horário. Sem horário não existe hábito. Então os pais devem favorecer a leitura num certo horário, devem desligar a televisão e favorecer e pedir a leitura nesse horário. É por isso que o hábito da leitura depende mais dos pais do que dos professores. Agora, o professor também pode fazer algumas leituras em sala de aula, mas o hábito da leitura, de pegar um livro, pegar uma revistinha e ler, os pais é que podem fazer. E o que os professores podem fazer em relação a isso? Simples.
Chamem os pais, expliquem esta questão e digam: os pais precisam criar o hábito de leitura com um horário definido. E quais são as dificuldades? Bem, talvez a primeira seja o prazer. Porque a criança às vezes não sabe bem o que ela gosta, não tem um tipo de leitura preferida, então você precisa ir procurando vários tipos de livro, ou revistinhas, ou gibis, para ela ver o que ela gosta mais. Um exemplo, a criança gosta muito de carros, então os pais podem comprar revistas de carros para ela. Só que tem um problema, revistas de carros são para adultos, então o que os pais têm que fazer? Tem que ler aquela revista junto com a criança, por exemplo, o pai lê um pedaço, o filho lê outro pedaço, para tentar entender aquele tipo de texto, aquele tipo de vocabulário. Exige um certo esforço, mas é isso que eu estou falando, os pais precisam participar. Sem contar que isso vai criar uma grande cumplicidade. Agora eu vou dar um ótimo exemplo, que é Diário de um Banana. Não estou dizendo que é uma obra-prima, mas esse livro tem uma sacada genial, que é a seguinte: ele é um formato intermediário entre o gibi e um livro. A cada página tem uma ou duas ilustrações, e são geralmente piadas. E os parágrafos são curtos, mas é um livro, né? E o que também estimula é que é como se fosse um livro realmente escrito e desenhado pelo menino de 11 anos que é o protagonista. Então, a criança está lendo um livro com uma facilidade quase tão grande com que ela lê um quadrinho, mas realmente é um livro, é formato livro. Talvez esse seja o primeiro livro que a criança vai ler. É por isso que eu achei uma sacada genial. Bom, e você vai perguntar, e se mesmo assim a criança não quiser ler? Sugiro que você leia este livro aqui com a criança. Este livro tem situações de escola e situações na casa. E as situações na casa são situações com os pais, com os irmãos, que todo adolescente passa. Então, estas situações podem ser lidas com os pais, porque dizem respeito a eles. Vou dar alguns exemplos. A mãe dá um tipo de castigo e o pai dá outro. Por quê? Os pais são mais tolerantes com o filho caçula, e o mais velho fica revoltado. O menino fica decepcionado com os presentes que ganha no Natal. E quem nunca? O menino tem que cuidar do irmão menor e também fica revoltado. Se os pais lerem essas situações com os filhos, e é só você olhar aqui pelos desenhos que você vai ver onde estão os pais, você vai ler diretamente onde estão os pais, isso vai provocar uma discussão, uma comunicação entre ambos, os pais e os filhos. E isso é muito positivo. Então, o que eu quis dizer com isso? Mesmo um livro simples e despretensioso como esse, traz conteúdo, traz um material rico, porque fala da vida de um adolescente, de uma família. E com isso, a leitura está sendo estimulada, o hábito de leitura está sendo formado. Então hoje a recomendação é essa: Diário de um Banana, para pais e filhos. Não esqueça de dar o joinha, porque isso ajuda muito aqui, e volte daqui uma semana. Até lá!